sou a professora Érica, da Rede Municipal de Palmas, sou professora na Escola Almirante Tamandaré. A nossa aula hoje será sobre o componente curricular de Geografia. Nós vamos continuar falando sobre o mundo do trabalho. Na aula passada, nós falamos sobre agricultura, nós falamos sobre indústria, nós falamos sobre o uso das tecnologias na indústria agrícola e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as fontes de energia utilizadas na produção de alimentos e de bens. Nós vamos falar da indústria e a sua relação com as fontes de energia, ok? Então, alunos, vocês já pararam para pensar quais são as fontes de energia que vocês utilizam na casa de vocês para realizar as suas tarefas aí diárias? E vocês sabiam que o nosso corpo humano ele também produz energia? É, isso mesmo, né? Sem a energia, a gente não poderia andar, falar, nem piscar os olhos, tá bom? E por isso eu quero falar para vocês não saírem até o final da nossa aula, porque vocês vão conseguir identificar até o final da aula quais são as fontes de energia que vocês utilizam em casa. Aí vocês vão ver se vocês utilizam só uma fonte, mais de uma fonte, qual é a fonte de energia que vocês estão utilizando para nos assistir agora na televisão, ok? Então, meninos, vocês sabem qual é a importância das fontes de energia para o setor industrial? Como nós vimos na aula passada, esse setor ele passou por inúmeras transformações ao longo dos séculos e essas grandes revoluções elas só foram possíveis por conta da energia que impulsiona, não é? Que abastece ali essas fábricas. Então, as fontes de energia elas são fundamentais para a evolução da indústria. Mas será que a fonte de energia usada em cada indústria é a mesma, professora? Meninos, na indústria são utilizadas diferentes fontes de energia. Inclusive, esse é um assunto bastante debatido ali entre os donos de indústria, porque a energia gasta, né? Eles gastam muita energia para produzir e essa energia ela faz ali muita diferença no orçamento final do produto que eles estão fabricando. As fontes de energia, vocês conhecem? A gente classifica as fontes de energia como renováveis e não renováveis. E o próprio nome já dá uma dicasinha ali do que são as energias renováveis, professora. São aquelas advindas da natureza, elas costumam estar disponíveis, né, para o uso com pouca possibilidade de esgotamento. Por isso que a gente fala, elas vão se renovando aí ao longo dos anos. Já as fontes de energia não renováveis, meninos, elas demoram muito tempo, milhões de anos até, para a natureza repor. E por isso mesmo elas são consideradas não renováveis, ok? Nós vamos conhecer agora alguns exemplos de fontes de energia renováveis. A primeira delas, eu trouxe aqui para vocês observarem, a energia hidrelétrica. Ela é uma fonte de energia com baixo custo operacional e a sua renovação ela é a curto prazo. É uma fonte de energia limpa, tá? A desvantagem dessa fonte de energia, professora, qual é? Bem, meninos, é que no lugar onde essas hidrelétricas elas são instaladas, acontece um grande impacto ali na biodiversidade daquele lugar, né? As populações, as pessoas que vivem naquele lugar precisam mudar, os animais vão ser retirados, então causa aí esse impacto ambiental. Outra fonte de energia é a energia solar. É uma fonte de energia limpa, abundante em diversas áreas e apresenta um bom custo-benefício. Inclusive aqui no nosso estado, né, é um lugar ideal, porque a gente tem aqui um sol super potente.
A desvantagem desse tipo de energia é que ela exige o uso de tecnologias ainda que estão sendo desenvolvidas e por conta disso ainda é caro, não é? Ela não é tão acessível para todos, apesar do custo-benefício valer a pena. Energia eólica, ela é considerada uma fonte de energia limpa por não emitir gases poluentes na atmosfera. Porém, a instalação dos aerogeradores, eles provocam a modificação da paisagem e eles também prejudicam a migração dos pássaros ali naquela região, tá bom? Energia maremotriz, ela é gerada a partir do movimento ali das ondas, não é? É considerada uma fonte de energia limpa por agredir minimamente o meio ambiente. E para que o seu uso seja viabilizado, economicamente ainda requer avanços tecnológicos. Vamos terminar agora, né, esse grupo aí de fontes de energia renováveis, falando da energia da biomassa, né? Ela é bem nova, ela se dá por meio da combustão de resíduos orgânicos. Esses resíduos podem ser tanto vegetal quanto animal. É uma fonte de energia pouco poluente, cujos recursos são renováveis a curto prazo e o seu uso pode causar impactos nos recursos hídricos e também provocar o aumento do desmatamento, ok? Vamos falar agora sobre as energias não renováveis, os combustíveis fósseis, né, e a energia nuclear. Bem, eles possuem alta eficiência energética, apresenta facilidade na localização de reservatórios, na extensão e no seu processamento. Eles são mais baratos do que as outras fontes de energia alternativas. Mas a queima desses combustíveis, ela libera gases poluentes na atmosfera, agrava problemas ambientais, como a perda da camada de ozônio e também o aumento do aquecimento global, ok? A gente pode falar como exemplo aí desses combustíveis fósseis. O petróleo, né, meninos? O petróleo é a fonte de energia não renovável mais utilizada no mundo. E como fonte de energia, ela é usada principalmente no abastecimento das usinas termoelétricas, ok? Nós temos o carvão mineral, que ele apareceu lá na primeira revolução industrial, alimentava ali a máquina a vapor. Ele é um combustível fóssil com maior disponibilidade no mundo e uma das primeiras fontes de energia, como eu falei. Ele passou a ser muito utilizado na primeira revolução industrial. O gás natural é um combustível gasoso que, após ser tratado e processado, ele apresenta grande teor energético, isso mesmo, sendo bastante aproveitado nas indústrias para a geração de energia elétrica. A energia nuclear, o seu uso não libera gases de efeito estufa e também não depende de fatores climáticos, como algumas outras que a gente citou. Só, gente, que esse tipo de energia ela é cara em relação às outras fontes de energia e também ela apresenta um alto potencial de acidentes nucleares. E um acidente nuclear, ele é muito danoso à saúde dos seres vivos. Bem, professora, e quais são as principais fontes de energia usada na indústria? Ao longo aqui da nossa apresentação sobre as fontes, a gente falou, né? Conforme a Agência Internacional de Energia, as fontes não renováveis ainda são as mais utilizadas na indústria. São representadas pelo petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear. Alunos, muito obrigada por ficarem até o final da aula. Acessem a nossa plataforma, busquem aí as informações que vocês precisam. Se tiverem dúvida, busquem os professores, respondam às atividades. Não esqueçam de usar a máscara quando saírem de casa e o álcool em gel aí sempre à mão. Um grande abraço.